Olá, esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje a gente vai falar sobre o que se pode esperar do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, ele que chega com promessa de mais diálogo e menos turbulência em relação ao que foi a gestão de Abraham Weintraub. Daqui a pouco esse assunto aqui no podcast 15 Minutos. Só lembrando que neste mês de junho tem promoção para você ser assinante da Gazeta do Povo. Só R$ 2,40 por mês nos 6 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Nós somos professores aqui no MEC e professores, acima de tudo, conversam. Dialogam. Em um ano e meio de governo Bolsonaro, o Brasil vai ter a partir de agora o terceiro ministro da Educação. Depois da problemática passagem de Ricardo Vélez Rodrigues e da bastante tumultuada gestão de Abraham Weintraub, o escolhido para assumir o cargo é Carlos Alberto Decotelli. Uma promessa inicial é de uma gestão mais técnica e menos ideológica. Aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos, eu vou conversar com a repórter de educação da Gazeta do Povo, Isabelle Baroni. Eu aproveito para informar que durante todo o episódio você vai ouvir trechos de uma entrevista que foi dada pelo novo ministro da Educação à CNN Brasil e também trechos de reportagens da TV Globo veiculadas no telejornal Bom Dia Brasil. Decotelli já atuou no atual governo como presidente do FNDE. O nome dele não aparecia em listas de cotados para o cargo. Bom, Isabelle, para a gente começar, como que o Carlos Alberto Decotelli chegou ao Ministério da Educação, hein? Oi, Márcio. Olha, o Decotelli já fez parte do MEC, na verdade, de uma autarquia ligada à pasta, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, em 2019. Ele participou da transição de governo. E aí ele acabou saindo poucos meses depois, né? Ou seja, ele não era desconhecido do governo, já tem histórico na casa, no FNDE. E, digamos, acho que ele foi chamado, pode ser que ele tenha sido chamado por essa passagem pela própria pasta, digamos assim. O curioso é que o nome dele não apareceu, pelo menos não nos holofotes, entre os cotados para a pasta, né? Mais tarde a gente soube que então seria ele o escolhido. Entre fevereiro e agosto do ano passado, foi presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Durante a gestão dele, a Controladoria Geral da União encontrou irregularidades numa licitação de R$ 3 bilhões para a compra de computadores para escolas. Pois é, sobre essa passagem dele no FNDE, que aconteceu em 2019, teve uma situação que envolveu lá uma licitação, a época em que ele era o responsável pelo fundo, e que acabou sendo alvo de uma investigação da CGU, da Controladoria Geral da União, Como é que é essa história, Isabelle? Olha, sobre esse episódio, o que aconteceu foi que o Decotelli, quando presidente do FNDE, ele autorizou uma licitação de uma cifra nada menos do que 3 bilhões, na qual acabaram sendo apontadas uma série de irregularidades pela CGU, Um dos apontamentos da CGU, por exemplo, foi a compra de laptops para uma escola de Minas Gerais. Outro apontamento do órgão, por exemplo, foi a ausência de ampla pesquisa de mercado e os auditores viram indícios de relacionamento entre duas empresas que apresentaram o orçamento. Mais curioso ainda é que 3 dias após a CGU ter tido acesso a esses documentos, o Decotelli deixou o FNDE, foi exonerado. E aí depois a licitação também acabou sendo suspensa. Então, episódio curioso aí do histórico dele no FNDE. Pois é, só para eu reforçar aqui o que a Isabelle disse, a licitação era de 3 bilhões, você não ouviu errado, não é não, é bilhões de reais, com um B mesmo, E eram 30 mil laptops, por exemplo, para essa escola lá na cidade de Itabirito, em Minas Gerais, com apenas 255 alunos, Seriam, segundo o próprio relatório da CGU, 117,7 laptops para cada aluno. Claro que tinha irregularidade nesse processo. O primeiro comunicado do Ministério da Educação veio à noite para avisar que o novo ministro, Carlos Alberto Decotelli, não tem perfil numa rede social, que era muito usada pelo antecessor Abraham Weintraub para ofender adversários e interagir com a militância bolsonarista. Bom, voltando aqui ao que dá para esperar da gestão dele no MEC, Isabelle, dá para a gente esperar para o Brasil, vamos dizer assim, uma gestão mais calma na comparação com as últimas duas, que, como eu citei na abertura, já foram 2 ministros no governo Bolsonaro em 1 ano e meio. Dá para esperar uma gestão mais calma, hein?
Márcio, eu acredito que sim. A gente conversou com algumas entidades representativas da educação e a perspectiva que se tem, em geral, é de que haverá mais espaço para diálogo, né? O que não pôde, digamos assim, ser observado de forma mais concreta durante a gestão do Weintraub. E a gente sabe que, com diálogo, as coisas podem, né, fluir mais calmamente. Mas, bem, apenas a partir disso, a gente não pode concluir que não haverão embates e conflitos, né, com as entidades representativas da educação, com universidades, com a academia de modo geral. Inclusive, esse é um dos mistérios do Decotelli, né? Sabe-se que ele tem um perfil mais técnico, mas a gente não sabe como é que ele vai atuar frente a temas como, sei lá, por exemplo, ideologia de gênero nas escolas, escolas sem partido, temas esses que, na verdade, sempre estiveram na pauta do Weintraub, não é? Essa promessa de mais diálogo, de um MEC mais aberto, se estende também ao Congresso, Isabelle, porque aí teve um dos problemas também na gestão do ex-ministro Weintraub. Basta ver, por exemplo, como o presidente da Câmara, né, comemorou, vamos dizer assim, a demissão, Sim. a saída dele, né? A gente espera que possa ficar melhor, né? Estava muito ruim o Ministério da Educação. Mas então essa promessa de diálogo também deve se estender também ao Congresso, aos deputados, senadores? Sim, e principalmente, né? Esse, digamos, foi um dos trunfos, assim, da passagem do Decotelli pelo FNDE. E durante a gestão dele houve bom diálogo com o parlamento. A gente sabe que isso é imprescindível para alavancar inúmeras políticas públicas e, de forma geral, investir, melhorar a educação do país como um todo. Não é novidade para ninguém que a gestão do Weintraub definitivamente rompeu, assim, digamos assim, diálogo com muita gente, inclusive com o Congresso. E eu lembro que chegou a tal ponto que, em determinado momento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que num episódio, num evento público que ocorreu, ele disse que ele não ia falar mal do Weintraub, senão ele não caía. E ficou, né, nessa picuinha e tal. E sem falar, né, além disso, nas propostas do MEC que foram enviadas à casa e acabaram não recebendo nenhum parecer do parlamento. E isso, de alguma maneira, também é visto como retaliação ao ex-ministro, né? A gente espera que agora isso seja diferente. Pois é. Você conversou com alguns especialistas na área da educação. O que eles acharam da indicação e qual que é a expectativa também em relação ao trabalho do novo ministro? Olha, como eu disse, em geral, a expectativa é boa, sobretudo porque ele chegou levantando essa bandeira do diálogo, né? Algo imprescindível para começar tocando a paz. Grande parte dos especialistas acredita que se ele gerir o MEC com esse perfil mais técnico, pode ser que a gente consiga mudar muita coisa e mudar para melhor, não é? Então, em geral, a expectativa é muito boa. Alguns especialistas não o conhecem proximamente, mas aqueles que o conhecem têm falado muito bem do Decotelli. Dialogar e estabelecer uma forma de encontrar soluções convivendo nesses tempos de quarentena, simultaneamente com dois grandes desafios. O desafio da saúde pública e o desafio de melhorar a qualidade da entrega da educação no Brasil. Bom, um dos principais desafios, claro, do novo ministro é a retomada da educação no pós-pandemia agora, né? Esse momento difícil aí do novo normal, vamos dizer assim, para as escolas, universidades. Ele, inclusive, comentou esse assunto já, né, Isabelle? Sim, exato. Ele mesmo disse, em entrevista a jornalistas lá no Planalto, que esse está entre os principais desafios, né, da sua gestão. Agora, resta acompanhar e saber como é que ele vai gerir tudo isso, não é? Ele disse que que é prioridade, mas não disse como é que ele vai gerir tudo isso. O ponto é que espera-se, Márcio, que o MEC seja o grande articulador, que ele dê diretrizes, né? Até mesmo para as pontas, embora isso não signifique que ele deva impor uma diretriz geral e unânime para todos, né? Tendo em vista o Brasil e a educação tão diferente que a gente tem, né, no nosso país. Mas espera-se sim que ele seja um articulador e que ele consiga gerir da melhor forma tudo isso. A gente também está produzindo, Márcio, um material sobre isso que logo vai ser publicado aqui na Gazeta e a gente espera que todos acompanhem. Legal, com certeza. E já que a gente falou disso, a gente publicou recentemente, até antes, né, da escolha do anúncio do Decotelli, a gente publicou na Gazeta uma reportagem sobre os desafios e dificuldades a serem enfrentados aí pela nova gestão do MEC, né? Quais você apontaria como os principais, assim, Isabelle? Veja, a primeira coisa é essa gestão do retorno às aulas, né?
E, em segundo lugar, eu acho que a gente tem a questão do Fundeb, né, cujo prazo está terminando e vai ser preciso decidir e votar como é que será o novo Fundeb. Esse é um dos principais desafios. Maia acredita que a mudança no Ministério pode fazer avançar o diálogo sobre o Fundeb, o fundo que financia a rede de ensino dos estados e municípios, tem validade até o fim de 2020 e precisa ser prorrogado por uma proposta de emenda à Constituição. O texto está quase fechado, né? Nós estamos apenas com o debate da implementação do valor dos 10% do percentual, que todos já compreenderam que não pode ser a mesma projeção que nós tínhamos antes da pandemia. O ministro já prometeu participar mais ativamente desse debate, o que a gente não viu com o Weintraub, né? Houve um grande embate aí entre Congresso e entidades representativas nesse sentido. Além disso, a gente tem uma série de outras políticas públicas que foram anunciadas pela gestão anterior do Weintraub, mas que não chegaram, digamos assim, ao chão da escola, né? Ao chão, né? Não chegaram nas pontas. Por exemplo, o ministro, o Decotelli, vai ter que lidar com, por exemplo, a implementação da nova Política Nacional de Alfabetização. Ele lidar com os péssimos números que a gente tem, que o Brasil tem apresentado há muitos anos. Temos o Futurice, né, o projeto voltado às universidades, parceria entre universidades e iniciativa privada, mas que a gente também não sabe qual a posição do Decotelli frente a isso. Temos também o edital de livros didáticos para a educação infantil, o PNLD 2022. Enfim, outros projetos, né, outras políticas. Ele vai ter também que lidar com a questão da formação dos professores, que é um problema que também já vem de anos no país. É um desafio que está posto aí. E também a gente não sabe como o Decotelli vê isso, né? Se ele vê, na verdade, como um problema ou não. Mas em algum momento, por exemplo, ele vai se deparar com, digamos assim, a hegemonia de pensamento que existe nas academias, porque para o Weintraub essa foi uma das frentes de luta, né? Abertamente ele era contra isso e outras coisas afins que ele lutava. Não se sabe como o Decotelli vai se posicionar ainda, saberemos, com certeza, muito em breve. E quanto a isso, a gente vai ter que acompanhar para saber como é que isso vai se dar na prática. E, bem, em breve também devemos conversar com o ministro e teremos mais informações para o nosso leitor da Gazeta do Povo. E a gente volta também a falar sobre isso aqui no podcast 15 Minutos. Isabelle Baroni, obrigado por participar aqui do podcast. Até a próxima. Um abraço. Olha, ainda sobre o anúncio do Carlos Alberto Decotelli como novo ministro da Educação, uma informação importante, até porque você que está ouvindo pode ter recebido aí uma série de tweets e de mensagens em redes sociais atribuídas a Carlos Alberto Decotelli, que começaram a circular aí em vários aplicativos e também nas redes sociais. A assessoria de comunicação do Ministério da Educação esclareceu que o Decotelli não tem perfil no Twitter. Todas as contas, que são várias, né, na rede social, que são associadas ao nome dele, são falsas. Tem mais de um perfil fake com variações até do nome do novo ministro. Existem posts, por exemplo, em que ele supostamente defende a intervenção militar, ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso não procede, nota oficial divulgada pelo próprio MEC. Então, se você receber ou ver, saiba, são perfis falsos que estão aí circulando no Twitter com mensagens atribuídas a Carlos Alberto Decotelli. Terminando mais esse episódio aqui do podcast 15 Minutos da redação da Gazeta do Povo. Além dos trechos de reportagens do Bom Dia Brasil e também da entrevista dada pelo Carlos Alberto Decotelli à CNN Brasil, você ouviu alguns trechos também de reportagem veiculada pela TV Câmara. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!